Olá, meu nome é Cássia Lívia Gomes Cardoso de Souza. Eu sou da turma 4 da cadeira de Introdução à Física Clássica 2 e eu vou falar um pouco sobre o que é um fluido, massa específica e pressão, princípio de Pascal e princípio de Arquimedes. Então, vamos lá. O que é um fluido? Em geral, um fluido é classificado como uma substância que pode fluir. Pode ser um líquido, pode ser um gás, uma substância que flui, diferente de um sólido. Aí, por causa disso, que a gente tem que adaptar a medição, porque sua distribuição de massa não é fixa. Ela se adapta onde ela estiver. Se ela estiver num copo, ela fica no formato do copo. Se ela estiver numa bexiga, ela fica no formato dessa bexiga e afins. Ela se adapta ao determinado formato, ela não tem um formato próprio. Então, a gente pensa dessa forma. Então, quando ela está em equilíbrio, a gente trabalha com a hidrostática. E quando ela está em movimento, a gente trabalha com a hidrodinâmica. Que quando a gente fala de hidrodinâmica, aí já entra um pouco de velocidade. Um pouco não, entra velocidade. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre hidrostática nesse momento. Então, a partir dessa substância, desse fluido, a gente não tem um formato fixo, a gente não tem uma forma para a gente poder trabalhar. Então, a gente tem que se adaptar para poder fazer os cálculos, conseguir trabalhar com essa substância. Então, para facilitar os cálculos, a gente costuma trabalhar com um volume de controle, sendo esse uma porção arbitrária do fluido, podendo ser até ele todo, dependendo, é bem de acordo com a questão. Essa porção pode ser até tudo. E para trabalhar com esse volume, a gente traz esse conceito de massa específica, que é a mesma coisa que densidade. Que, né, no objeto de estudo em questão, a gente usa a letra ρ. E como a densidade que a gente já conhece, é definida sobre a massa sobre o volume. Quando a substância é homogênea, o delta some, fica só MV normal. Parece um P, mas é o ρ, o símbolo. Aí, as unidades de medida sempre são de massa sobre volume, quilograma por metro cúbico e afins. Varia de acordo com o tamanho do objeto que a gente está utilizando para estudar. Mas quando a gente vai começar a pensar em mecânica, a massa não é a única coisa que a gente vai trabalhar. A gente pensa em mecânica, a gente já pensa em força. E nesse caso, a gente usa a força na forma de pressão. Ela é definida pela força normal exercida sobre uma área, determinada área que a gente vai trabalhar, também variando pela questão. Aí a fórmula básica, P é forças vezes área. A equação se define dessa forma e ela vai variando também de acordo com a questão, de acordo com o objeto que a gente estuda. A unidade de medida mais usada pelo sistema internacional é o Newton por metro quadrado, que é conhecido como Pascal. A gente tem outras unidades de medida, eu vou ter dois exemplos aqui. Por exemplo, o bar, que é 10 a quinta Pascal, e o ATM, que é 1,011 bar. E também temos outras unidades de medida, mas trouxe essa só para citar exemplos. Bom, dando continuidade, o princípio de Pascal, dito por Blaise Pascal, diz que uma pressão exercida sobre um fluido se distribui igualmente por todo ele quando este está em equilíbrio. Ou seja, quando a gente exerce uma pressão, por mais que seja numa área diferente, essa pressão é distribuída por todo o fluido, por toda a área daquele fluido que está naquele container, naquele recipiente, para ocasionar que as pressões sejam iguais, por mais que
as áreas onde a pressão é exercida sejam diferentes. E o elevador hidráulico é um exemplo bem conhecido disso, é um dos exemplos mais usados em estudo e até pra gente ter um entendimento melhor também. Porque você consegue observar facilmente que quando uma área menor quando a área é menor, a força tem que ser maior para subir, para que as pressões sejam equivalentes, quando do outro lado do elevador existe um espaço maior. O elevador hidráulico é o que sobe o carro e tal. Então a gente pressiona com bastante força uma área pequena para que pressiona com bastante força uma área pequena para que ela percorra um caminho maior, para que a área maior, o volume dela se desloque, distribuindo esse volume por toda essa parte aqui dentro do elevador hidráulico. E o princípio de Arquimedes é a mesma coisa que falar sobre empuxo, é bem similar ao empuxo. O princípio de Arquimedes fala sobre empuxo. E o que é isso? O empuxo é uma força que atua num corpo verticalmente para cima, quando eles estão imersos num fluido de densidade diferente de zero. Então, a força que o fluido vai agir sobre o corpo, aqui ilustrada, é o que a gente chama de empuxo. E essa força é igual ao peso deslocado do fluido pelo corpo. Porque quando um corpo entra num fluido aqui, ele desloca esse fluido para outras regiões para que ele ocupe esse determinado espaço. E essa força é o que a gente chama de empuxo. E dependendo do material, pode ser como tipo os diferentes materiais de madeira boia, pedra funda e afins. Os diferentes materiais deslocam a mesma massa, sofrem o mesmo empuxo, mas pela diferença de material é que há essa variação. Então a gente pode definir aqui através dessa equação, que é o ρ que a gente conheceu da pressão, a gravidade e o volume que é deslocado. Essa força é igual a isso. Então vamos para a questão. Essa questão aqui fala sobre o princípio de Arquimedes. Vamos ler. O pinguim flutua primeiro em um fluido de massa específica ρ0, depois em um fluido de massa específica 0,95 ρ0 e, finalmente, em um fluido de massa específica 1,1 ρ0. Letra A. Ordene as massas específicas de acordo com o módulo da força de empuxo exercida pelo pinguim, da maior para a menor. B. Ordene as massas específicas de acordo com o volume do fluido deslocado pelo pinguim, da maior para a menor. Quando um corpo está flutuando, uma parte teórica que eu acabei esquecendo, quando um corpo está flutuando, a força de empuxo é igual... Não, acho que... A força de empuxo é igual à força gravitacional, já que ele está flutuando. E já que o pinguim está flutuando em todas as superfícies e ele quer que a gente veja através da força de empuxo, não existe da maior para a menor. Todas as forças de empuxo são iguais. Então a resposta da letra A é que a força de empuxo 1 é igual à força de empuxo 2, que é igual à força de empuxo 3. Independe da densidade. Não se altera pela densidade do fluido. E, então, essa força gravitacional, nesse caso, para se definir a força de empuxo, já que é igual trabalhando com a massa do pinguim, é a massa do pinguim vezes a gravidade. Na letra B, temos que observar que a massa de fluido deslocada tem que ser igual à massa do pinguim. Então, tipo, a massa do pinguim vezes a gravidade tem que ser igual à massa do fluido que foi deslocada vezes a gravidade, tem que ser igual. Essa é a massa do fluido em questão.
trabalha sim com a densidade. Aí a massa do fluido é nada mais nada menos que a densidade do fluido, que varia, vezes o volume. Como ele tem que se manter constante, esse valor aqui tem que variar. Deixa eu escrever a equação aqui direitinho. Massa do pinguim vezes a gravidade é igual a ρF vezes V vezes G. Certo? Como a gravidade é constante, e a massa do pinguim não se altera, já que ele é um pinguim, o objeto em questão não se altera. Então, se a densidade muda, o volume também tem que mudar, de forma inversamente proporcional, para que o valor se mantenha. Então, se a densidade aumenta, o volume diminui, e vice-versa. Então, o menor valor de ρ é o maior volume deslocado. Então, a gente vai escrever inversamente. A resposta da letra B é 0,95 ρ, que é maior do que ρ, maior do que 1,1 ρ. Aqui escrevendo da mesma forma que eu escrevi aqui em cima, esse ρ é o segundo fluido, isso aqui é o primeiro fluido, isso aqui é o terceiro fluido. Então, já nessa questão, eu vou falar um pouquinho do princípio de Pascal. Vamos ler. Os ramos de uma prensa hidráulica têm áreas iguais a 10 centímetros quadrados e 50 centímetros quadrados. Eu vou desenhar aqui a prensa hidráulica rapidinho, bem feia, só para a gente conseguir visualizar melhor. Rapidinho. E anotar os valores também. Então, uma prensa hidráulica tem área igual a 10 centímetros quadrados e 50 centímetros quadrados. Uma força de módulo 10 newtons é exercida sobre o êmbolo de menor área. 10 newtons aqui. Essa é F1. Letra A. Qual é a força transmitida ao êmbolo maior? A gente quer saber a força que sobe, né? Já que aqui desce, aqui tem que subir. Já que o controle de volume tem que ser o mesmo. F2, a gente não sabe. Que é a letra A que a gente tem que responder. E B, a que altura é elevado o êmbolo maior se o menor desce 0,6 metros, ou seja, 60 centímetros. Vou passar para centímetro para ficar melhor, já que a gente tá... Essa área aqui é em centímetro, eu acho melhor. Então, se a pressão é a força dividida pela área, e através do princípio Pascal a gente sabe que a pressão se espalha igualmente, a gente pode igualar as divisões da pressão. A pressão é a força sobre a área. Então, a gente pode igualar que a força 1 sobre a área 1 é igual à força 2 sobre a área 2. Como ele está pedindo em Newton só também, eu não preciso passar por SI, porque a medida do SI é Newton por metro quadrado. Mas ele está pedindo em Newton e as unidades estão iguais, então não vou mudar não. Mas enfim, aí vamos botar os valores. 10 newtons, 10 centímetros quadrados, igual a F2, que é o que a gente quer saber, sobre 50 centímetros quadrados. Aqui uma conta básica, só por proporção já dá para saber que já que 10 e 10, 50 e 50. 50 newtons, ou seja, a força quintuplica. Isso é a resposta da letra A. Já a letra B, como o princípio Pascal também afirma, o volume deslocado pelo êmbolo menor será o mesmo volume deslocado pelo êmbolo maior. Só que o êmbolo maior tem uma área maior, então a altura vai ter que ser menor para se manter em equilíbrio, se manter constante. Então, eu vou fazer através do volume, que é qualquer volume, seja ele qual for, mesmo se for um cilindro, um cone, retiro o que eu disse, enfim. Eu vou fazer pelo volume, que nesse caso dá pra gente fazer com a área da base.
vezes a altura, a área da base 1 vezes a altura 1, a área da base 2 vezes a altura 2. A gente tem a área da base através da área do êmbolo aqui. A área da base 1, 10 centímetros quadrados. A altura deslocada, que a gente só quer saber esse volume aqui, não o volume dele todo. Então, a gente só precisa calcular com essa altura aqui, 60 centímetros, igual a área da base 2, que a gente tem 50 centímetros quadrados, vezes a altura, que a gente não sabe, H2. Corta aqui os zeros e fazendo a divisão, H2 igual a 12. Então, é aí que você consegue observar que a altura percorrida é bem menor. Como mesmo a força sendo 5 vezes maior, a altura é menor, para podermos balancear e obedecer o princípio de Pascal.